Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Felizmente, num Brasil que está respirando melhores ares. Eu tenho certeza que desde o dia 30 para cá, você também está percebendo que os veículos de comunicação, de uma maneira geral, os canais da internet, os veículos impressos, estão falando menos o nome do atual presidente da República e estão falando mais o nome do futuro presidente da nação. Incrivelmente, o atual presidente da República está em exercício. O ministro da Economia e os outros ministérios estão todos em exercício, estão todos recebendo os seus salários, recebendo os seus vencimentos regiamente, mas não estão fazendo absolutamente nada, porque estão todos congelados, todos paralisados, e agora muitos estão querendo abandonar, estão querendo ficar cada vez mais distantes da figura do atual presidente da República, que virou uma figura radioativa do ponto de vista jurídico, porque ele vai ter muitos problemas assim que ele deixar o cargo. Isso ele já sabe, isso está sendo um sinal muito evidente do seu desaparecimento, porque ele já não tem mais condições políticas de mexer no cenário que está totalmente agora focado no futuro presidente da nação. Uma coisa muito importante que aconteceu do dia 30 para cá foi a mudança do debate político-econômico aqui no nosso país. Nunca, gente, a gente percebeu tanto que o elemento povo, o elemento social, esteve presente nas discussões de economia como estão tendo agora. Isso vai forçar com que a sociedade comece a se interessar para esse assunto. Não tem como tirar mais esse tema de pauta. E como o futuro presidente da nação foi eleito por essas pessoas que querem reformas na sociedade, ou reformas nos direitos para o cidadão, reforma para diminuir as injustiças, as desigualdades sociais, evidentemente esse assunto não vai sair de pauta e, como eu disse a vocês, isso será um momento muito importante para nós aqui, para ajudar o povo brasileiro a ficar mais politizado e entender como é que funcionam essas estruturas para que a gente tenha uma dignidade no nosso país que outras nações conseguiram alcançar justamente pela informação, pelo conhecimento. Pois bem, o que é que está acontecendo? Eu vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre importante convidar você que está chegando nesse momento ao nosso portal e está nos conhecendo, a se inscrever aqui. Você aqui é muito bem-vindo, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, enfim, participe aqui dos nossos encontros, porque é muito importante termos o maior número de pessoas como você antenadas na realidade brasileira. E se der, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você estar mais próximo da gente, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, é impressionante como é que os veículos de comunicação, eles estão dedicando agora quase que estabelecendo um cerco preventivo ao presidente Lula, ex-presidente, futuro presidente da nação. A gente vê toda hora esse tipo de editorial aqui dos jornalões, né? Eu mostrei para vocês os jornais de ontem, todos eles com uma intensa preocupação sobre o futuro da economia do nosso país. Se o elemento povo pobre, estará presente mais nas rubricas orçamentárias aqui do nosso país, né? E estarão, porque foi uma promessa do ex-presidente Lula. O editorial diz: queda da inflação depende de apoio da política fiscal. E aí os jornais todos, nos seus cadernos de economia, vão colocando situações como essa aqui, no Valor Econômico, na parte de trás, na parte mais baixa aqui, né? Título é: social, ainda colocaram entre aspas, né? Depende do fiscal, afirmam especialistas. Ou seja, nós temos muitos articulistas, grandes veículos de comunicação que não querem ceder um centavo do orçamento público, onde a maior parte desse orçamento é destinado para o pagamento de juros, de bancos, de ciranda financeira, de grupos empresariais que compraram títulos da dívida pública brasileira. Pois bem, eles não querem ceder um centavo, mas agora com um novo governo e com esse tema tendo vindo à tona, evidentemente a força política do futuro presidente da República será crucial para ele avançar com essas pautas. Bom, se no governo Bolsonaro esse discurso for usado, né, de se cuidar do povo para se fazer as maiores patifarias do ponto de vista eleitoral, agora num governo com uma política perene, incluindo os pobres, incluindo os setores que precisam de algum tipo de apoio no nosso país, no orçamento
orçamento de uma forma estável, de uma forma prevista na Constituição Federal, aí a oposição a esse tipo de discurso não tem a menor legitimidade, né? Quem ficou de olho fechado às patifarias de Bolsonaro não pode agora querer cobrar do ex-presidente Lula, o futuro presidente da nação, um comportamento que prejudique justamente os eleitores que o elegeram, né? Então a gente vai ver muita coisa assim. E já começa a sinalizar também, inclusive, com a questão dos combustíveis aqui no Brasil. O jornal Valor Econômico diz: governança da Petrobras apressa a indicação. Presidente eleito se depara com exigências inexistentes à época em que comandava estatal. Eles estão querendo já lançar aqui uma discussão de que o presidente Lula vai ter dificuldades em mexer na política de preços da Petrobras, que vai ter dificuldade ali com a gestão da Petrobras, mas isso é conversa fiada, porque a Petrobras pertence ao povo brasileiro. Se pertence ao povo brasileiro e o povo brasileiro elegeu um presidente para cuidar desse povo, esse presidente vai colocar em prática algumas das suas propostas, alguns seus projetos de campanha, que certamente vão esbarrar aí nos interesses de grandes grupos econômicos. A gente vai ver certamente oposição ao longo desse debate, né? Como eu disse para vocês. Hoje tem uma matéria também no Valor Econômico, aqui com o Kassab, dizendo o seguinte, que essa coisa de governabilidade não é o bicho-papão todo não, tá? Presidente do PSD calcula que o governo petista terá apoio de cerca de 300 deputados. Para Kassab, Lula terá mais facilidade para formar base. Sim, ele vai conversar às claras com os grupos, com os deputados, vai colocar as propostas, vai divulgar essas propostas, vai conseguir apoio para essas propostas. Nós aqui estaremos fazendo todo tipo de amplificação nessas propostas para que cheguem ao máximo de pessoas na nossa sociedade. Enfim, de fato, a gente vai ter condições de fazer algumas mudanças importantes aqui no nosso país, embora muitas pessoas acreditem que o Bolsonaro comandará uma oposição aqui no nosso país. Mas oposição em que nível? A políticas sociais? Ele vai se opor a algum tipo de política social? A diminuição de preços de combustíveis? Diminuição de preços das tarifas? A melhoria de condição da saúde? Investimentos em educação, em cultura? Então, a tendência é que essa gente mais extremista fique a ver navios, fiquem ali apenas soltando palavras ao léu. E uma coisa que essa gente queria, estava torcendo, né? Inclusive tinha uns articulistas, como o neto do ditador Figueiredo, dizendo que o relatório das Forças Armadas sobre a eleição no Brasil estava aguardando o resultado das eleições nos Estados Unidos. Quer dizer, uma coisa estapafúrdia, né? Porque eles estavam achando que os republicanos nos Estados Unidos iriam se dar bem, que a direita ou extrema-direita nos Estados Unidos iria se dar bem, isso favoreceria o discurso de golpe aqui no Brasil dessa gente que está ao redor de Bolsonaro. Mas nem isso eles conseguiram, porque o Partido Democrata acabou tendo uma vitória, para muitos analistas, né, inesperada. O jornal diz: vitória para Biden, democratas desafiam previsões e mantêm o controle do Senado. Ou seja, não veio ajuda nenhuma, de lado nenhum, para essa gente, estão aí batendo cabeças, estão aí na frente dos quartéis, proporcionando essas cenas ridículas, né? E se depender da gente, que morem ali na frente dos quartéis para sempre. Se não estiverem incomodando o ir e vir, eles até movimentam o comércio informal. Tem muita gente ali que estava em casa sem fazer nada, estão se exercitando, estão ajoelhando, estão orando, ficam em pé, caminham, marcham, cantam, aprendem o hino nacional. Então, se eles ficarem só nessa toada aí durante os 4 anos, beleza, né? Eu acho que vai até melhorar a saúde de muitos deles, né? E até, quem sabe, algum outro recupere a sua saúde mental, né? A sua sobriedade perdida com o Bolsonaro por aí. E essa falta de sobriedade a gente viu hoje, no nosso encontro mais cedo, quando eu falei com vocês que o ministro do STF, André Mendonça, pediu vistas de um processo que está para entrar em prescrição. Prescrição é o seguinte: a perda do direito do Estado de agir, a perda do direito de ação, né? Mais ou menos assim. Então, ele fez o pedido de vistas, que é regimental no STF, mas todos nós estamos vendo que ele fez isso para beneficiar o senhor que está do lado dele ali, o senhor Silas Câmara, né? Esse nome Silas aí também está dando muito problema aí para o Bolsonaro, muita coisa complicada, né? As coincidências incríveis. E ele fez vistas, pediu vistas desse processo, e eu comentei com vocês que, por enquanto, ele ainda não cometeu o crime de prevaricação, que é exercer algum ato de ofício para benefício próprio ou benefício de terceiro. Por enquanto não, porque ele pediu
o processo para fazer vista, mas ele tem que devolver antes do prazo terminar, porque se ele devolver depois do prazo terminar, ele terá cometido, no meu entendimento, o crime de prevaricação. Aí eu vou fazer uma representação contra ele junto à Procuradoria-Geral da República, que também deve estar atenta, porque eles sustentaram a condenação do senhor Silas Câmara, aí, amigo de Bolsonaro, amigo de André Mendonça, né? Então nós vamos aguardar esses desdobramentos aí, porque vai caber também iniciativa da OAB e vai competir também uma iniciativa junto ao Conselho Nacional de Justiça contra essa situação que é a maior patifaria que nós já vimos no planeta. Alguém pegar um processo e engavetar na cara dura para proteger alguém que literalmente é um criminoso, conforme todas as investigações apontaram até o momento, né? Comentei com vocês mais cedo também que o Bolsonaro quer virar um Marajá, o PL está pensando aqui dar um salário para ele de quase 40 mil reais, para ele ficar sem fazer absolutamente nada, e nós vamos ficar com a nossa higiene mental mais tranquila, né? Porque não tem mais cercadinho, não tem mais a cobertura das TVs, não tem mais a cobertura da TV pública, não tem por que ele estar fazendo declarações em cercadinhos, não vai ter mais essa rotina, a não ser que ele crie um cercadinho privado lá na frente do Partido Liberal. E a gente continua nessa toada ainda vendo esse tipo de situação aqui. PGR pede arquivamento em série de investigações que atingem Bolsonaro. O Supremo dá protagonismo à PF. O que quer dizer isso, gente? Não adianta o senhor Aras querer arquivar todos os processos agora contra Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal já percebeu a manobra e está fazendo vistas e pedindo novas informações à Polícia Federal. Quando virar a chave e o Augusto Aras sair, esses inquéritos todos, essas investigações todas que estão sofrendo todo tipo de embarreiramento, elas vão andar. E aí, meu amigo, minha amiga, é por isso que o Bolsonaro deve estar muito preocupado, por isso que ele não está dando as caras por aí. E não são todas as pessoas que estão nas ruas, né, que estão por conta própria. Ministério Público do Trabalho recebe 21 denúncias de coação para empregados irem a bloqueios ilegais de Santa Catarina. Gente, isso é um absurdo dos absurdos também. O que denota que está acontecendo aqui no Brasil, né? Como as pessoas perderam completamente a compostura, perderam a noção, perderam o respeito, perderam a vergonha na cara e fazem esse tipo de situações, né? De constrangerem funcionários para participarem de manifestações que querem romper com a nossa democracia. Pois bem, felizmente, essas pessoas elas já estão ficando cada vez mais esvaziadas nos seus propósitos e estão ficando cada vez mais ridicularizadas. E não é por outra razão que nós tivemos, logo após a vitória do ex-presidente Lula, comemorações muito efusivas, né? Eu coloquei para vocês hoje mais cedo essa canção, que eu vou colocar um trechinho aqui, né? Tá na hora do Jair já ir embora, para você cantar num karaokê, você colocar para o seu vizinho, você colocar no seu carro. Se o vizinho for muito nervoso, não coloca não, porque você pode arrumar confusão, né? Mas para se divertir um pouquinho é legal. E aí eu quero compartilhar com vocês uma cena que está no canal dessa rapaziada que fez a música, a banda Madeirada, porque eles gravaram aqui no dia do resultado da eleição, como o povo de Ibicuí, na Bahia, fica 500 quilômetros de Salvador, reagiu à vitória do ex-presidente Lula, agora o nosso futuro presidente. Então, eu coloco aqui para vocês porque eu acho que vale a pena, né, em meio a tantas coisas ruins, colocar um pouco de alto astral no meio dessa história. Vamos lá. Canta e tira o pé do chão, hein? E tira o pé do chão, hein? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. 1, 2, 3. Gente, é um contraste muito legal, né? A gente vê as pessoas desesperadas na frente de quartéis, com um semblante pesado, sonhando com situações estratosféricas, né? E ver do outro lado
a alegria das pessoas que sentiram que a vitória do ex-presidente Lula foi mais do que uma vitória eleitoral, foi mais do que uma vitória de um partido. Foi a vitória da civilização contra esse atraso todo que a gente todos os dias aqui viu ao longo desses anos e ainda continua a ver alguns resquícios, né? Mas nós estamos aqui justamente para combater esse tipo de situação, né? Eu quero agradecer a você que está aqui conosco no nosso portal e mandar para todos vocês um grande abraço e dizer que nós vamos continuar com esses ares melhores aqui no nosso país, né? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Tchau!